era necessário tomar insulina, né? E eles ficaram espantados como aquilo aconteceu em tão pouco tempo, uma mudança física, né? Uma mudança, né? No caso de um hormônio, de um neurotransmissor, aliás, no caso do açúcar, né, do sangue, ter aumentado de uma maneira tão gritante num período de tempo, e o outro grupo de maneira a não gerar um problema, né? E, enfim, eles passaram a especular sobre a questão porque a pessoa estava rindo, e aí rindo mexe os músculos do corpo, isso gera energia e queima açúcar, enfim, mas eles tiveram a ideia de verificar a estrutura do DNA deles, né, a sequência de DNA envolvida no processo. E o que aconteceu é que eles detectaram que 23, né, DNAs que estavam envolvidos nesse processo químico, né, ligado à produção de glicose, tinham sido alterados a sua estrutura, esses que estavam na comédia. Então, veja bem, você criou um ambiente, né, onde as pessoas saíram. Normalmente, a diabetes está associado a maus hábitos alimentares, mas também se sabe que diabetes está ligado a uma certa amargura, né? Pessoas que estão carregando um peso, né, dentro de si, que isso termina impactando, né, o seu sistema, né? De modo que eles exatamente descobriram, então, que esse estado, esse ambiente enriquecido, impactou o corpo das pessoas de forma, né, a haver uma alteração, né, em 23 genes, ou seja, na sua própria genética. Então, olha, gente, isso é fantástico, né? Bom, isso é apenas um dos exemplos, né? Eu poderia contar inúmeros casos científicos que eu venho estudando, onde uma atitude mental, né, ele é capaz de alterar, né, alterar o DNA, como esse caso aí, mas de alterar a estrutura física do cérebro, né? Então, ou seja, nós podemos, dentro de uma nova perspectiva científica, educar as pessoas a utilizar a sua própria mente, ou seja, se empoderar, né, no sentido de alterar fisicamente, né, o seu cérebro, alterar o seu corpo, ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Porque nós temos, né, nesse momento que a gente pensa e manda essa informação para o cérebro límbico vem e dá o comando, né, para aumentar o número de linfócitos. Ou seja, nós criamos, né, o que aconteceu aí nesse caso é que você criou um exército, você dotou o corpo de uma capacidade fenomenal de se autodefender. Da mesma forma, esses neuropeptídeos, eles vão para o sistema, para a corrente sanguínea, e eles vão dar o comando para os hormônios. No caso, você vai direto para as suprarrenais, e você também potencializa o sistema endócrino, né, dos hormônios. E esse comando volta depois para o sistema nervoso central, reforçando isso. Então, um simples pensamento, nós podemos alterar o sistema imunológico instantaneamente. Nós podemos criar um ambiente enriquecido. E nós podemos, em função dos conhecimentos da neurociência, não sei se vocês sabem, mas há 15 anos atrás acreditava-se que nós não tínhamos a capacidade de criar novos neurônios no cérebro. Então era aquela história mesmo de pau que nasce torto, morre torto, se acreditava nisso, apesar de muitas evidências científicas contrárias a isso. Mas era uma estrutura muito rígida nessa forma de pensar. Até que em 1996, 1998 aproximadamente, foi comprovado pela primeira vez a neurogênese, que é o nascimento de neurônios em seres humanos, né? E o mais bacana é isso, seres humanos de todas as idades, né? Pessoas muito idosas, estão mostrando que nós não somos reféns da genética, e nós não somos reféns das próprias criações que nós fizemos para nós mesmos. E que nós podemos alterar fisicamente o nosso cérebro. Tem uma experiência muito interessante sobre isso que eu estou falando, que foi feito por um cientista premiado em 2006, com o prêmio de jovem cientista nos Estados Unidos, Richard Davidson. O Richard Davidson, ele convenceu o Dalai Lama a convidar monges budistas que viviam ali, né,
nas cordilheiras ali do Himalaia, meditando dentro de cavernas, né? E monges que tinham práticas de meditação de 15 mil a 25 mil, até 55 mil horas de meditação. E eles tinham uma prática de meditação, que é uma meditação chamada de meditação da atenção, e o foco deles era a compaixão. Então, a compaixão, o que é a compaixão? Quando a gente estimula o sentimento de compaixão, é a nossa capacidade de reagir de maneira compassiva com a outra pessoa. Como é que a gente reage de maneira amorosa e compassiva com alguém? Primeiro é você compreender que todos nós temos a mesma quantidade de genes, né? Nós somos seres humanos que temos... Todo mundo está buscando ser feliz e está querendo superar o sofrimento, então nós temos todos os mesmos objetivos. Às vezes estamos dando tiro no próprio pé, mas somos seres que, na verdade, não temos muita diferença entre nós. Então todo mundo está nessa busca de ser feliz, de ser uma pessoa melhor, né? Enfim. Então, quando a gente olha para um ser humano dentro dessa perspectiva, é como se nós estivéssemos vendo o nosso próprio espelho. E aí a gente desenvolve o sentimento de que aquela pessoa se transforme numa pessoa melhor, né? Por outro lado, a gente, nessa visão de compaixão, a gente pode compreender também, desenvolver o sentimento de entender o contexto do outro. Qual é o contexto que o outro está vivendo por estar agindo dessa determinada maneira? Então isso facilita a gente sair da nossa forma de ver o mundo, que às vezes nós temos forma de ver o mundo completamente diferente de uma outra pessoa. E a pessoa reage daquela forma porque ela compreende a realidade de uma maneira muito distinta da nossa. Então, isso também nos dá, como se desacelera a nossa reação negativa em relação às outras pessoas, né? E, por outro lado, é a compreensão de que nós somos seres, como os grandes mestres, como Jesus, como Buda. Eles falam, olha, você tem Deus dentro de você, você tem um potencial divino. Então, todos nós temos essa tecnologia. A gente está buscando entender para acessar isso. Então, todos nós temos esse imenso potencial transformador, né? Nós somos deuses no nível mais profundo. Isso é o que dizem os próprios mestres. Eles na verdade, eles estão o tempo todo apontando esse caminho. Olha, eu cheguei aqui, mas você também pode fazer isso. Você pode fazer até mais do que eu. Então, eles estão o tempo todo apontando o nosso potencial e nós fomos educados a vivermos como mendigos espirituais, pedindo ajuda para que as pessoas resolvam nossos problemas. Mas não é isso a orientação. A orientação dos mestres espirituais é: você pode fazer. Assuma o leme do seu próprio barco, né? E é isso que a nova ciência está trazendo. Nós temos realmente o potencial de assumir o leme do nosso próprio barco e sairmos desse papel de mendigos espirituais, né? Onde nós vivemos buscando a quem resolva nossos problemas, sem entender que nós somos os criadores dos problemas. E se nós somos os criadores dos problemas, nós temos uma bela notícia, que nós também temos o potencial de solucionar os problemas. Nós precisamos apenas desenvolver essa confiança profunda que isso é possível. E aí, finalmente o Dalai Lama conseguiu convencer os monges budistas. Eles foram para os Estados Unidos e entraram naquelas câmaras onde eles utilizaram tecnologia avançada de imagem no cérebro para mapear o cérebro daqueles monges e entender o que estava acontecendo ali, né? E os cientistas já mapearam todas as áreas do cérebro. Tem uma região aqui que é chamada o córtex central esquerdo, né? Que é exatamente associado a essa... É uma região que está associada a essa capacidade de agir de maneira compassiva, ou seja, uma pessoa que está num nível de felicidade, de bem-estar, essa região do cérebro ela é mais desenvolvida fisicamente, né? Fisicamente ela muda. Uma pessoa que tem uma prática de vida é uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa que vive, digamos assim, num alto astral, que vê mesmo as dificuldades da vida de uma maneira positiva, entendeu? Ela tem um potencial de alterar esse córtex fisicamente. Só que no caso dos monges era uma coisa absurda, né? O Richard Davidson, quando mapeou o cérebro dos monges, disse que tinha algo ali, havia uma normalidade.
porque eles tinham praticado muito, então eles desenvolveram aquela região do cérebro de uma forma muito acima da média de qualquer ser humano, né? E ele ficou espantado com aquilo, e aí ele convidou uma série de jovens, né, voluntários, para fazer experiências dessa mesma meditação com eles, só que esses jovens nunca tinham meditado na vida. E aí os cientistas propuseram que eles fizessem essa meditação da atenção focada para a compaixão, né, num período de 8 semanas. Né? Então, reuniam-se ali 2, 3 horas por dia e, sob orientação, eles direcionavam, simplesmente silenciava a mente, mas focava nessa intenção de aumentar, ou seja, de a partir daquele momento eles reagirem às outras pessoas de uma maneira a ser uma pessoa mais compassiva, mais amorosa. E o que aconteceu, gente, é que o cérebro desses jovens, já no primeiro mês, já era um outro cérebro. Essa região do cérebro tinha sido alterada. A mesma região que alterou nos monges, também alterou naqueles jovens que nunca tinham meditado, não tinham nenhuma prática budista, né? Ou seja, mostrando que, na verdade, alterar a estrutura cerebral, ela não depende de uma crença religiosa, enfim, depende de uma atitude, na verdade. Né? E foi, na verdade, eles tiveram um treinamento para ter uma atitude perante a vida, não era uma crença religiosa. E aquilo foi suficiente para alterar fisicamente o cérebro deles. Então, isso mostra esse potencial. E o mais interessante é que essa experiência mostrava que quando você entra nesse processo, né, o cérebro, né, ele está muito ativado na hora que você está direcionando essa atenção. Mas as pesquisas mostraram que 24 horas por dia, depois que eles iniciaram esse processo, o cérebro dele estava como se tivesse uma predisposição para reagir assim. Ou seja, não é só na hora que você está meditando, você cria uma mudança interna. Né? E essa experiência, um dos palestrantes do simpósio passado, que é um médico pesquisador da Unifesp, tem um programa, inclusive, do Globo Repórter, Fernando Binardi, ele teve em 2011 aqui em Recife também. Ele, nesse experimento que ele fez com idosos de periferia, que nunca tinham meditado, né? Ele criou exatamente uma prática de meditação extremamente simples para essas pessoas. E aí, essas pessoas, na sua maioria, tinham problemas de saúde, doenças crônicas, diabetes, glaucoma, doenças cardiovasculares. Tem uma mulher que não andava de muletas. No Globo Repórter, vocês podem ver esse Globo Repórter, esse programa está você pode encontrar no Globo Repórter, tá no Fernando Binardi, experiência com meditação, vocês vão encontrar lá. Tem uma senhora velhinha que ela andava de bengalas. Então ela tinha problemas muito, muito sérios de coluna. E aí, nesse trabalho com o Fernando, né, esse trabalho também tem um método de Brasília que desenvolve esse trabalho fantástico com meditação. O que aconteceu? À medida que as pessoas iam meditando, quanto mais eles desenvolveram a meditação diariamente, mais eles alteraram o seu corpo e sua mente. Então, muitas doenças crônicas foram embora, essa mulher jogou a muleta fora, a pessoa que tinha glaucoma melhorou, o problema de diabetes melhorou. Enfim, olha, o que é que está acontecendo quando a gente medita? Ou quando você ora, né? Ou quando você dedica uma prática contemplativa, no sentido de acessar outros níveis, outros níveis do seu próprio ser, né? Essa compreensão de que nós somos seres multidimensionais. Porque o que acontece é que no dia a dia a gente está funcionando como um disco arranhado. Um disco arranhado, ou seja, nós temos a matriz ali embaixo, que é a nossa essência, o nosso ser sábio, mas a gente está envolvido em problemas. Normalmente a gente está no passado, né, remoendo coisas do passado, e estamos criando o futuro igualzinho ao passado. É o mais comum, né? Isso, na minha experiência como terapeuta, atendi muitas pessoas com depressão. Então normalmente as pessoas estão num estado de sofrimento porque elas passaram uma experiência no passado de dor, de sofrimento, e estão ali remoendo aquilo, ou estão se culpando por aquilo, estão se auto-torturando por aquilo. E aí o que acontece? Ela está ali ativando as mesmas redes neurais, elas estão ali ativando no seu corpo a mesma química, estão dando a mesma informação para o cérebro límbico, o cérebro emocional, estão ativando nas células os mesmos genes,
estão criando as mesmas proteínas, e dentro desse circuito, né, naturalmente, dentro desse estado de ser, né, o que é que acontece? A realidade exterior é sempre a mesma. Você está criando sempre a mesma realidade. E não está percebendo que você é o criador dessa realidade. O que a física quântica está dizendo, gente, é que o efeito do observador, né, o efeito do observador é a capacidade de um elétron, que é uma partícula do mundo subatômico, ele tem um comportamento ondulatório, ele é partícula, mas ele é onda também. Mas ele só se apresenta como partícula, como matéria, quando alguém entra em cena, quando uma mente consciente observa. E aí nós colapsamos. Ou seja, aquilo que se apresenta como uma onda de possibilidades de se manifestar, nós colapsamos. Ou seja, nós criamos a realidade. Nós co-criamos a realidade. Então o que a gente está vendo é uma criação nossa. O Heisenberg, que é um dos pais da mecânica quântica, ele costumava dizer: o que você vê não é a realidade propriamente dita, mas é a realidade submetida ao seu método de investigação. Então, se você está usando sempre o mesmo método, e qual é o método? O método vem do pensar e sentir, pensar e sentir, pensar e sentir, pensar e sentir. Crenças estruturadas. O que é que vai acontecer? A realidade vai se manifestar sempre da mesma forma, não tem como. E nós fomos criados a nos vitimizar, ou seja, nos colocar no papel de vítima das circunstâncias, e não nos senhores da nossa história. O que esse conhecimento está dizendo, gente, é que essa manifestação é uma criação nossa. E que só nós, né, a partir dessa autoconsciência, a partir desse autoempoderamento, a partir desse reencantamento, né, a partir dessa reconexão com a tecnologia mais avançada que tem, né, nesse planeta que é o corpo humano, cada célula do nosso corpo, em cada segundo, está realizando 100 mil reações químicas. Agora você imagina que nós temos aí até 100 trilhões de células no corpo. Você imagina o que está acontecendo no corpo da gente nesse instante agora. E nós estamos fazendo isso sem saber que estamos fazendo isso. Nosso coração está bombeando aí, né, uma infinidade de litros de sangue por dia. O nosso fígado está fazendo operações extraordinárias. Enfim, né, os rins, cada um desses órgãos são usinas de produção em série de moléculas, de proteínas. Né? Cada célula do nosso corpo está ali produzindo proteína em série. Então, quem é que está regendo essa inteligência? Quem é o maestro disso? E nós, diante de uma tecnologia tão avançada